Imagina um mistério que perdura por mais de 200 anos. Um enigma que já capturou a imaginação de milhares de pessoas ao redor do mundo. Estamos falando de Oak Island, uma pequena ilha na Nova Escócia, no Canadá, que guarda um segredo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Tudo começou em 1795, quando um jovem chamado Daniel M.D. fez uma descoberta que mudaria o curso da história. Durante um passeio pela ilha, ele encontrou uma depressão estranha no solo, como se alguém tivesse cavado ali. Curioso, ele decidiu investigar e, ao escavar, encontrou uma estrutura feita com troncos dispostos em camadas, como se fosse um poço feito de propósito. Esse seria o início do que ficou conhecido como o Poço do Dinheiro, um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. Desde aquele momento, muitos aventureiros e arqueólogos se perderam na busca por respostas. Mas até hoje, o segredo de Oak Island permanece escondido. E o que foi descoberto ao longo dos séculos? Moedas, objetos misteriosos, histórias de piratas e até lendas sobre sociedades secretas. Mas por mais que as pessoas tentassem, nunca foi encontrado o tesouro que todos buscavam. E mais intrigante ainda, a história continua a fascinar e a desafiar todos que se aproximam dela. Você sabia que esse mistério já fez muitas pessoas perderem a vida na busca pela verdade? Pois é, Oak Island não é apenas um lugar, mas uma obsessão que atravessa gerações. Se você está tão curioso quanto nós sobre o que realmente acontece nesta ilha e o que ela ainda pode esconder, se inscreva no canal. Clique no botão de inscrever-se abaixo para não perder nenhuma atualização sobre essa incrível história. Vamos juntos continuar desvendando esse mistério. A busca por respostas em Oak Island não foi uma jornada simples. À medida que as escavações progrediam, surgiram dezenas de teorias sobre o que poderia estar escondido lá. Desde piratas lendários como o Capitão Kidd, até os Cavaleiros Templários que, segundo alguns, teriam deixado valiosos tesouros ou relíquias sagradas em segredo na ilha. E cada descoberta, mesmo que pequena, alimentava essas especulações, tornando o mistério ainda mais fascinante. Entre os itens encontrados, as moedas espanholas chamaram a atenção. Algumas datavam do reinado de Carlos II, o último rei da Casa dos Habsburgo, o que fez muitos acreditarem que a ilha teria sido usada por corsários ou navegadores ibéricos como esconderijo. Além das moedas, foram encontrados outros objetos, como um broche adornado com granada, que sugeria que alguém de alto status havia passado por ali menos. Mas quem poderia ser? E o que esses itens realmente significam? E não foram apenas os objetos que deixaram os pesquisadores intrigados. Fibras do coco, um material que não é nativo da região, foram encontradas em camadas subterrâneas, levantando mais perguntas. Como o coco chegou até ali? Seria isso uma prova de que alguém tentou esconder algo de forma planejada, talvez até criando armadilhas no local para proteger o tesouro? Cada descoberta parecia trazer mais dúvidas do que respostas. O mistério de Oak Island não era apenas sobre tesouros ou objetos, mas também sobre as pessoas e culturas que poderiam ter deixado esses vestígios. As teorias continuavam a se multiplicar, mas até hoje, ninguém conseguiu montar esse quebra-cabeça. A história do Poço do Dinheiro começou com uma simples curiosidade, mas rapidamente se transformou em um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. Quando Daniel M.D. descobriu a depressão no solo de Oak Island e iniciou suas escavações, ele não imaginava que aquela simples cavada daria início a uma obsessão que atravessaria séculos. À medida que as escavações progrediam, os primeiros achados começaram a aparecer. Entre os itens encontrados estavam moedas antigas, pedaços de madeira e até um broche. Mas o que realmente chamou a atenção foi o próprio poço. Um complexo sistema de buracos e armadilhas, que parecia mais uma obra de engenharia do que um simples depósito. As primeiras escavações mostraram que o poço estava cheio de camadas de troncos e outros materiais que poderiam ter sido usados para bloquear ou proteger algo importante. Por muito tempo, o poço foi cercado por mistérios. O que mais poderia estar escondido ali? Quais segredos estavam enterrados nas profundezas da ilha? As teorias começaram a se multiplicar. Alguns acreditavam que piratas haviam escondido suas riquezas, outros que a ilha era um refúgio para os templários. E o que realmente parecia não fazer sentido era o fato de que, por mais que escavassem, não conseguiam chegar ao fundo. O Poço do Dinheiro se tornou não só um símbolo de mistério, mas também de frustração, com muitos tentando e falhando em descobrir o que ele realmente escondia. A cada novo fragmento descoberto, o enigma ficava ainda mais complexo, como se a ilha estivesse guardando segredos de algo muito maior. E ainda assim, nada de conclusões definitivas. A busca continuava. Mas o que será que Oak Island ainda guarda? Nos anos seguintes, as escavações em Oak Island continuaram a atrair caçadores de tesouros. Mas no século XX, uma nova abordagem começou a ganhar destaque: a busca científica. Com o avanço da tecnologia, as escavações deixaram de ser simples tentativas de encontrar ouro ou relíquias,
e se transformaram em uma missão científica real. Isso aconteceu principalmente com o envolvimento de Rick Martilagina, que ao lado de arqueólogos, engenheiros e geólogos, trouxeram novas ferramentas e métodos de investigação para a ilha. Entre as tecnologias utilizadas estavam radares de penetração do solo, escaneamentos sísmicos e análise geoquímica. Pela primeira vez, as escavações foram além da busca por tesouros materiais e passaram a se concentrar em entender a estrutura da ilha e seu histórico geológico. A equipe não estava mais apenas cavando, mas tentando entender como a ilha foi formada e o que poderia ter acontecido ali ao longo dos séculos. A virada no século XXI foi crucial para a mudança de rumo nas investigações. O mistério deixou de ser apenas uma lenda popular e passou a ser uma questão a ser resolvida de forma mais meticulosa e técnica. Os Lagina, com a ajuda de especialistas e equipamentos modernos, deram nova vida à busca, trazendo esperança de que finalmente as respostas estivessem ao alcance. E aí? Tá pronto para saber o que os cientistas descobriram de novo? Então, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa jornada científica rumo à verdade. Após décadas de buscas, a descoberta mais importante de todas veio em 2024, quando amostras retiradas de uma câmara subterrânea chamada Câmara X revelaram algo impressionante: fragmentos sólidos de ligas metálicas não naturais. Essa câmara, descoberta na década de 70, havia se tornado um dos pontos mais misteriosos da ilha. Durante muito tempo, os exploradores acreditaram que ela poderia ser um cofre ou um compartimento artificial, mas nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Quando as amostras foram analisadas, os cientistas descobriram que o material encontrado não era algo que se esperaria encontrar na natureza. Isso levantou ainda mais suspeitas de que algo maior, mais complexo e possivelmente de origem humana estava escondido ali. Mas o que poderia ser esse material? E por que alguém teria escondido algo tão sofisticado em uma câmara subterrânea em Oak Island? Além disso, a Câmara X já tinha sido objeto de diversas investigações, incluindo o uso de câmeras subaquáticas que, no passado, haviam mostrado formas e estruturas estranhas no fundo do poço, embora aquelas filmagens nunca tivessem sido confirmadas. A descoberta do 2024 parecia finalmente dar um passo em direção a uma explicação plausível. Com os avanços tecnológicos e a renovação das investigações, a Câmara X se tornou a chave para as respostas que os caçadores de tesouros e cientistas estavam buscando há séculos. A ilha agora parecia guardar mais do que apenas riquezas. Ela escondia um verdadeiro enigma de engenharia e história. Em meio a tantas escavações e teorias, a verdadeira virada aconteceu quando um pequeno baú foi encontrado nas profundezas de Oak Island. Quando ele foi aberto, o que os exploradores encontraram foi uma mistura de incredulidade e reverência: dezenas de moedas de ouro, datadas do início dos anos 1600, um achado que poderia reescrever a história do contato entre a Europa e o Novo Mundo, muito antes da colonização oficial. Mas esse não era o único segredo guardado dentro do baú. Além das moedas, outros itens foram descobertos, como um crucifixo de liga metálica desconhecida, possivelmente relacionado à tradição templária. Esse foi um dos maiores achados, que trouxe à tona a teoria de que Oak Island poderia ser o refúgio de importantes relíquias, como o Santo Graal ou até mesmo a Arca da Aliança. E as moedas de ouro, claro, reforçaram ainda mais a ideia de que a ilha foi usada para esconder riquezas imensuráveis. Mas o mais fascinante não era apenas o ouro. Os arqueólogos também encontraram símbolos e objetos que sugerem que Oak Island foi um local de grande significado histórico, muito além da busca por riquezas. Seriam esses achados apenas vestígios de tesouros materiais ou indicam algo mais profundo? O que Oak Island realmente representava para aqueles que a esconderam? Esses achados não apenas alimentaram as teorias sobre piratas e templários, mas também trouxeram à tona a verdade de que Oak Island é muito mais do que uma simples ilha de tesouro. É um local de grandes segredos históricos. Para não perder nenhuma nova descoberta, inscreva-se no canal e acompanhe tudo o que está por vir. Oak Island não é mais apenas um local de escavações e mistérios. Com o passar dos anos, a ilha se transformou em um fenômeno cultural global, desde a popularização do mistério, especialmente após o lançamento do programa A Maldição da Ilha Oak. Em 2014, a ilha ganhou uma enorme atenção internacional. O que antes era um mistério isolado da Nova Escócia agora atrai turistas, estudiosos e curiosos do mundo inteiro. A busca pelo tesouro de Oak Island não é mais apenas sobre ouro ou riquezas, mas sobre o desejo coletivo de resolver um enigma que tem perdurado por mais de 200 anos. A cada novo avanço, a ilha se torna mais do que um simples ponto no mapa. Ela se tornou um símbolo da persistência humana, da busca por respostas e da obsessão por mistérios não resolvidos. O impacto cultural também foi sentido na economia local. O turismo disparou,
e a pequena ilha se transformou em um ponto de encontro para os amantes de história e mistério. Hoje, Oak Island é um lugar que mantém viva a chama da curiosidade humana, atraindo uma nova geração de pessoas fascinadas por suas histórias e segredos. A busca por respostas em Oak Island está longe de terminar. Com tantas descobertas incríveis, muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. O que mais pode estar enterrado sob a terra e as águas da ilha? Há muito mais a ser descoberto. Mas o que é mais intrigante é que cada novo achado traz consigo ainda mais mistérios. O trabalho agora não é mais apenas escavar, mas entender a história completa e dar sentido aos artefatos encontrados. Nos próximos anos, espera-se que novas tecnologias e métodos de escavação continuem a revelar segredos ainda mais profundos. A análise dos fragmentos de metais não naturais, os símbolos enigmáticos e as peças encontradas nas escavações anteriores provavelmente ainda serão estudadas por muito tempo. A verdade sobre o que Oak Island realmente esconde pode levar décadas para ser completamente compreendida. Além disso, a ilha está se tornando cada vez mais um ponto de pesquisa, com arqueólogos e cientistas se dedicando a estudar suas camadas e estruturas. No entanto, com todo o progresso, também surgem questões sobre a preservação do local, o que poderia afetar o futuro da ilha. Como administrar essa obsessão por tesouros de forma responsável, sem causar danos ao patrimônio cultural e ambiental de Oak Island? Enquanto a busca continua, fica a pergunta: será que Oak Island já revelou todos os seus segredos? Ou ainda há muito mais por vir? O mistério permanece em aberto e estaremos acompanhando de perto.